Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Enem na Matemática. Essa aula aqui é para você que é do 6º ano do Colégio Cesar. Beleza, pessoal? Se você de repente está assistindo essa videoaula e você não é aluno do Colégio Cesar, pode ser que você fique um pouquinho perdido em algumas situações, pois estarei usando o livro do colégio. Mas se você quiser, pode se sentir à vontade, pode ficar aí comigo. E vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui para vocês, né, sobre ângulos e retas. Vocês podem ver aqui o quadro está todo desenhadinho, o desenho tá bonito. E então, vamos começar. Eu quero que vocês abram aí na página 122 do módulo 2, tá? Já iniciamos aqui o nosso módulo 2, beleza? Então, vamos lá, Matemática 2, tá? Nossa aula de hoje é a Matemática 2, página 122, e aí nós iremos falar sobre ângulos e retas. Professor, o que é um ângulo, o que é uma reta, o que é uma semi-reta, um ponto, um plano? Professor, eu quero saber disso tudo, professor. O que eu olhei aqui no meu livro, eu já vi que fala sobre tudo isso, mas eu quero uma explicação melhor, professor. O senhor pode me explicar? Sim. Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Vamos começar falando do ponto. O ponto é o mais fácil, pessoal. O ponto é um ponto, né? Professor, o ponto é um ponto. O pontinho aqui é um ponto. E o ponto na geometria, né, ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Cadê a caneta? Eu vou pegar a caneta aqui e vou mostrar para vocês, né? Esse A, esse vértice aqui, né? Tá, o vértice, professor, o senhor vai falar sobre isso? Vou falar. O vértice é sempre um ponto, tá bom, pessoal? O nosso vértice, ele é um ponto, professor. Então, ó, aonde tiver letra do nosso alfabeto em maiúsculo, ele é um ponto, ele é chamado de ponto. Aqui existem finitos e infinitos, né, dependendo do que for, pontos, beleza? Mas nesse caso aqui, ó, eles são pontos finitos, tá? Se é daqui até aqui e acabou, tá bom? Mas isso daí são assuntos que a gente vai ver muito mais para frente, tá bom? Então vamos lá, o ponto é isso, tá? Ponto, ele é um determinado local, né, dessa reta, dessa semi-reta, dessa figura, que é um ponto. Se eu pego e coloco um pontinho aqui dentro dessa figura, isso se torna um ponto, né? Como eu acabei de falar. Coloquei um ponto, ele é o quê? Um ponto, beleza? Mas daí a gente vai entender um pouco melhor mais para frente. Professor, o que é reta e o que é uma semi-reta? Primeiro, vamos lá. A reta, professor, olha para cá, isso daqui é uma reta, tá? Essa parte preta aqui, ela é a continuação dessa reta aqui, que vem daqui para lá. Só que a reta, presta atenção no que eu vou explicar aqui. Uma reta, ela não tem nem início e ela não tem um fim, ela não tem uma origem. E o que é uma origem, professor? Uma origem é o início, tá? Ela não tem início nem fim. Isso é uma reta, beleza? Aí no livro de vocês, deixa eu ver aqui o que ele diz sobre reta, tá bom? Ó, na matemática, a reta é uma linha que não tem extremidades. Aí, ó, acabei de ler aqui o que eu acabei de falar. Não tem extremidades, ou seja, não tem início e não tem fim. Isso que significa? Ó, ou seja, não tem começo nem fim. Observe como representar graficamente a reta R, que passa pelos pontos A e B. Aí no livro de vocês tem esse exemplo, tá? Quem não tem o livro não vai ver. Então aqui, ó, a minha reta que eu desenhei aqui, ela passa pelo ponto D e pelo ponto C, ok? No livro passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então aqui, ó, ela não tem início e ela não tem fim. Eu fiz um desenho. O que me diz que ela não tem início e não tem fim? Aqui, ó, as pontas, ela não tem uma setinha. Já a semi-reta, isso aqui é uma semi-reta,
ela tem o quê? Uma seta. Significa que ela tem um início aqui, ó. Isso aqui não é um zero. Isso aqui é uma letra, a letra O, que é a letra de origem. E a origem é o início de alguma coisa. Então, ela começa aqui e ela segue por toda a vida. Ela passa pelo ponto A. Ela é uma semi-reta, por quê? Porque toda semi-reta, ela tem um início, mas ela não tem um fim. Então, ela é uma semi-reta, ok? Ela tem um início, mas ela não tem um fim. Beleza, professor. Agora vamos passar para outra coisa aqui, professor. Me fale o que é um plano. Pessoal, o plano... Espera aí, deixa eu ver aqui alguma coisa aqui para me mostrar para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu vou aqui pegar minha caixinha, que eu sempre uso ela de exemplo, a minha caixinha do celular. Ó. Olha aqui, um plano, ó, tá vendo aqui o plano? Eu puxei aqui uma setinha. Um plano é toda a face da figura, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa parte da frente aqui, ela é um plano. Aqui já é um outro plano. Aqui é um outro plano, aqui é outro e aqui é outro. Plano é isso, ó, o meu quadro. O plano do meu quadro é essa parte toda branca aqui. Aqui é um plano, tá? É um plano. Ela é aqui é um plano, ó. Isso daqui é um triângulo, não é uma pirâmide, não é um triângulo, tá? Triângulo é figura geométrica plana, tá? Por isso que o nome já diz, geometria plana, que a gente está falando de apenas um plano. Aqui é uma pirâmide, e uma pirâmide é uma figura, é um sólido geométrico, né? Então ele tem altura, ele tem largura, tem profundidade, ou seja, 3 dimensões. Então aqui, ó, eu tenho um plano. Ó. Imagina esse lado de cá, tá? Só esse lado de cá da pirâmide. Ó, ela é uma face. Uma face é um plano. Aqui, ó, seria uma outra face. Uma outra face seria um outro plano. E aqui embaixo seria o quê? Seria a nossa base, que também seria um outro plano. Os planos, pessoal, eles são representados pelas letras gregas, tá bom? Eles são representados pelas letras minúsculas gregas, tá? Deixa eu ver se ele fala isso aqui também, sobre o plano, tá? O plano é limitado em todos os sentidos e não tem espessura, ok? É representado por meio de letras minúsculas do alfabeto grego, que é o que eu acabei de mostrar. Por exemplo, aqui nós temos 4 letras do alfabeto grego. Ó. Cada uma delas representa um plano. Ó. O pi, esse aqui, ele é chamado de pi. Ele é uma letra grega e é chamada de pi. Ele está representando a parte de trás dessa pirâmide, o plano lá de trás. É como se fosse, se essa pirâmide estivesse aqui, você estivesse olhando ela de frente. Você ia estar vendo essa parte aqui, essa lateral, não estaria vendo a base e nem a parte de trás. O pi é o plano que vem lá atrás, tá bom? Essa letra aqui é o nosso alfa, é do alfabeto grego, é o alfa, tá? Lembra que a gente vê muito sobre alfa e ômega, início e fim? Então, esse daqui é o nosso alfa, tá? Seria o plano dessa lateral toda aqui, tá? Vocês têm que tentar imaginar aí a figura, ok? Aí nós temos aqui, ó, essa lateral toda aqui é representada pelo beta. Essa letra aqui não é um B, é uma letra grega que tem o nome de beta, tá? Alfa, beta e assim por diante. E essa daqui, esse Ozinho aqui, que parece um Ozinho, ele está representando aqui, ó, a parte o quê? A parte aqui de baixo, a nossa base, né? Então, aqui seria o nosso quarto plano de uma pirâmide de base triangular. Ou seja, tem 3 faces, ó, 1, 2, 3, e uma base. E a base está sendo representada pelo θ. Essa figura aqui, né, essa letra grega é chamada de θ, tá bom? Aí ela não tem no livro de vocês, tá? Pelo menos aqui na página 122. Mas, ó, pi, alfa, beta e θ.
ok? Beleza, professor, o senhor já falou isso sobre o plano, e eu já li aqui no meu livro aqui o que é um plano. Agora, professor, me explica o que é um ângulo. Então, vamos lá, ó, olha aqui para o ângulo. O ângulo ele é representado por esse desenhozinho ali. Tá vendo aqui, ó? Então, o que é um plano? Vocês olhando para cá. O plano, pessoal, ele é formado por duas semi-retas. Ó, eu tenho uma semi-reta aqui, ó, tem uma origem aqui e ela passa pelo ponto A e continua. E tem aqui uma segunda semi-reta, que ela tem a mesma origem e passa pelo ponto B e continua toda a vida. Então, o plano ele é formado por duas semi-retas de mesma origem, ok? Então, ó, elas têm a mesma origem ali, mas elas são semi-retas diferentes, ou seja, duas semi-retas, ó, duas, com a mesma origem, elas formam o ângulo. Tá bom, professor, mas aqui agora no livro aqui eu também estou vendo falar sobre segmento de reta, né? Segmento. Por exemplo, aqui no meu livro, professor, tem o segmento AB. Então vamos lá, vamos desenhar aqui, tá? Vou pegar, vou aproveitar e vou desenhar aqui, tá bom? Vou desenhar aqui um segmento, tá bom? Aí, ó, temos aqui um ponto A e um ponto B, tá? Vou botar aqui A e B. O que significa isso? O segmento, pessoal, olha, se vocês forem ler aí e falar sobre segmento, isso aqui é um segmento, ó. O segmento é um pedaço, vamos dizer assim, é um pedaço da reta que ele tem um início e tem um fim, ou seja, ele tem duas extremidades, ó. O segmento AB significa que ele inicia aqui no A e ele termina no B. Ele é representado nessa forma aqui, ó. AB com esse tracinho em cima. Então, isso significa que é o segmento AB. Por exemplo, se eu falar aqui, usando essa figura, se eu falar aqui no segmento AD, significa que eu estou falando que está vindo AD, que eu estou falando, ó, AD, segmento AD. Ou seja, começa aqui e termina aqui. É dessa linha aqui, é dessa aresta, né, vamos dizer assim, que eu estou falando, segmento AD, é um segmento de reta. Segmento DC, significa, ó, segmento DC, significa que eu estou falando desse ponto até esse ponto, ok? É um segmento de reta, porque aqui é uma reta, ó, só que eu estou restringindo essa reta somente a esse pedacinho aqui. Então, isso é um segmento de reta, tá bom, pessoal? Agora, deixa eu pegar aqui o livro aqui, ó, segmento de reta, semi-reta, já falamos. Vamos mudar a página. O ângulo também eu já falei, tá? Aí no livro de vocês tem tá dizendo aí sobre uma volta completa para a direita, meia volta para a esquerda, um quarto de volta para a esquerda. Isso tudo vocês acompanham aí no livro, tá? Aqui na aula vocês acompanham o que eu expliquei, tá bom? E aí, vamos mudar aqui de página 124. E aí, pessoal, aqui entra o quê? Entra os ângulos de meia volta, um ângulo de volta completa, um ângulo, um quarto de volta, 3/4 de volta, enfim. Isso daí são ângulos também, tá, pessoal? Vocês vão lendo aí no livro, vocês vão olhando as figuras. É importante que vocês acompanhem no livro, porque tem muita coisa que eu explico aqui com as minhas palavras, só que no livro está diferente. De repente no livro está mais fácil ou está mais difícil. De repente aqui eu explicando está mais fácil ou está mais difícil. Depende muito de quem estiver assistindo a aula e de quem estiver estudando. E aí, ó, na página 124, vocês vão ver sobre esses ângulos, tá? O ângulo de volta completa, meia volta, um quarto de volta, 3/4 de volta e assim por diante. Vamos mudando aqui e vamos ver aqui na página, ó, página 125, já vai falar sobre medindo e construindo os ângulos, tá bom? Essa página aqui. Se você não tem o livro, não é aluno do colégio, você não estará vendo essa página.
Então vamos lá, medindo e construindo os ângulos. Pessoal, para a gente medir, para a gente construir ângulos, nós devemos utilizar o transferidor. Professor, o que é um transferidor? É tipo aquela reguinha, né, que quando a gente não sabe o nome a gente fala que é uma régua, aquela régua circular. Então, aquilo não é uma régua, aquilo ali é um transferidor. Ah, professor, eu estou com dúvida, eu não sei o que é. Olha aqui, ó, olha a imagem aqui. Isso aqui é um transferidor de volta completa, e aqui é um transferidor de meia volta. Isso serve para você medir os ângulos, ok? E aí, pessoal, vamos lá. Transferidor de 360 graus significa que é um transferidor de uma volta completa. Uma volta completa tem 360 graus, ok? 360 graus. Um transferidor de meia volta, tá? Meia volta, ele tem 180 graus, porque é a metade de 360. Show de bola? E, olha aqui embaixo aqui, ó. Atenção, em cada transferidor há duas graduações, uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Se vocês verem, tem de uma ponta até a outra indo para a direita, tem uma contagem até 360 e daquela ponta ali para a esquerda também tem uma outra contagem até os 360, se for um transferidor de 360 graus. Se for um transferidor de 180, será até 180 para os dois lados, ok? Então vamos lá. Assim podemos representar o giro de uma volta completa, de meia volta, de 1/4 de volta e de 3/4 de volta da seguinte maneira. Por exemplo, 1/4 de volta, pessoal, é só vocês pegar lá 360 e dividir por 4. Dará o quê? Dará 90, tá bom? Então, cada 90 graus é 1/4 de volta, tá bom? Então, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo que representa 1/4 de volta. Um ângulo de 180 graus representa o quê? 2/4 de uma volta, ou seja, a metade de uma volta. 180 mais 90 ficaria o quê? Ficaria 270. 270 graus representaria o quê? 3/4 de uma volta, ok? E uma volta completa seria 360 graus. Show de bola? Então tá aqui, ó. Apesar que tudo que eu falei tá aqui no livro aqui mostrando para vocês, tá? E eu não tinha visto. E aí, mudando de página, página 126, nós temos aí, ó, de acordo com algumas medidas, classificamos os ângulos em agudo, reto, obtuso ou raso. Então, vamos lá. O que seria um ângulo agudo? Pessoal, um ângulo agudo, ó, isso aqui é um ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é formado por um ângulo maior que 0 graus e menor do que 90 graus, tá bom? Isso é um ângulo agudo, tá bom? Um ângulo reto, pessoal, um ângulo reto é o mais fácil possível. É um ângulo de 90 graus, pronto. Só existe um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Beleza. Professor, um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, pessoal, é um ângulo maior do que 0 graus e menor. Ó, um ângulo obtuso, um ângulo obtuso, quando ele é maior do que 90 graus, meio que me embolei aqui, ele é maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus, tá bom? Aí temos aqui o ângulo raso, tá? O ângulo raso ou ângulo de meia volta. É um ângulo de 180 graus. Somente isso, 180 graus, ele será um ângulo de meia volta. Agora mudamos a página para a página 127 e aí começa o nosso exercício. Eu quero que vocês façam aí os exercícios da página 127, da página 128, da página 129, 130 e até a página 130. Eu quero que vocês façam aí os exercícios da página 127
até a página 130. Tá bom, pessoal? Então, eu fico aí aguardando aí a resposta de vocês e até a nossa próxima videoaula. Eu